no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Amém? Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Diz assim: tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se a Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa tua palavra, que é o nosso alimento espiritual, Deus. Não só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. É ela que alimenta a nossa alma. E nesse momento, meu Pai, nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Já louvamos o teu nome, ofertamos a tua casa, estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Pai Santo, que o Senhor venha abrir o nosso coração, a nossa mente. O homem natural, ele não consegue receber a tua palavra. Por isso nós oramos a ti, Senhor. Ilumina a nossa mente para a gente sair daqui entendendo a tua palavra, para que essa palavra possa ficar gravada no nosso coração, para a gente viver para ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro a ti, Deus. É ela que tem o poder para fazer regenerar coração, edificar, consolidar, arraizar. Só o Senhor pode nos ajudar, Deus. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos ajuda nesta manhã. Que o teu nome possa ser exaltado e glorificado nessa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se sentar, irmãos? Irmãos, no último domingo, nós falamos sobre o batismo, qual era a importância do batismo, o que ele poderia fazer e o que ele não poderia fazer. E dá licença aqui, irmãos. Verdade. Cadê o Lando? Não. E o que acontece? E nós vimos que na semana retrasada, tá vendo? Está um chiando. E nós vimos que semana retrasada, né, que a salvação, ela não é um atestado de salvação, ou seja, o batismo não é um atestado de salvação, nem um meio de salvação, e nem essencial a salvação. E nós explicamos isso aqui na semana retrasada.
quando eu falei do capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 16. E aqui, irmãos, nós observamos que aqui começa o povo sair do Egito. No versículo de número 17, quando fala que Faraó, ele deixa o povo ir. Agora, o que chama atenção é que quando o Faraó deixa o povo ir para a terra prometida, a Bíblia fala que Deus não o levou pela terra dos filisteus, porque pela terra dos filisteus seria um lugar mais perto, mais próximo. Era aproximadamente do Egito até lá a terra prometida uns 320 quilômetros, ou seja, em 2 semanas aproximadamente, o povo de Israel, eles poderiam chegar naquele lugar. Mas Deus não levou por esse lugar mais próximo, mais perto. E o interessante é que quando fala que Deus ele não levou, eu falei aqui semana passada na mensagem que Deus ele não se deixa revelar. Agora ele se revela, e a gente vê ele revelando aqui o seu pensamento para Moisés. O motivo dele não ter levado esse povo pelo caminho mais perto. Quer ver um exemplo aqui, de repente, muito grosso modo? A gente daqui indo para a cidade, a gente vai pegar a Avenida Brasil, vai pegar uns 40 quilômetros mais ou menos. É o caminho mais perto. Mas Deus resolveu fazer o povo atravessar, pegar o quilômetro 32, ir para o Itaguaí, Seropédica, ir ali Teresópolis, Magé, Itaboraí, dar-lhe uma volta imensa, se você for ver no mapa. Mas Deus, por que ele estava fazendo isso? Qual foi o motivo? Ele teve seus motivos e ele revela isso aqui, ele revela a sua mente, ele revela para Moisés o que estava na sua mente. E é por isso que Moisés ele vai escrever isso que estava na mente de Deus. Ele fala, posto que mais perto, pois disse no versículo 17, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a terra, vendo a guerra, e torne ao Egito. Irmãos, o que Deus, aqui, essa mensagem de hoje, ela está muito mais voltada para a expectativa nossa, humana, tá? Humana, a responsabilidade humana, porque Deus ele sabia muito bem o que iria acontecer, do início ao fim, durante esses 40 anos, mas na nossa expectativa, tá? Humana, porque Deus ele não levou esse povo por esse caminho, porque o povo iria ver guerra, ia voltar, ia se arrepender, ia querer estar no Egito, não ia suportar a guerra, não ia suportar a guerra. Esse caminho, eu já falei aqui em diversas mensagens, que quando a gente vai ver o mapa no Egito, a cidade que o Faraó deu para José habitar com a sua família, era logo na entrada do Egito, na entrada. E é por isso que Faraó ficava com medo do povo se aliar a outras pessoas, a outras nações e guerrear contra o Egito. Era logo na entrada. E durante esse percurso, irmão, do caminho do Egito para a terra prometida, existiam muitos guardas, não só do Egito, como também dos filisteus. Eram pessoas preparadas para a guerra. E o povo de Israel não estava preparado para a guerra. O povo de Israel não se preparou, era escravo. Os filisteus já lidavam com ferros, com espada, com escudo, com lança. A gente vê isso, quem acompanha a série do Davi, uma série agora nova que saiu, você vê que aquilo ali é bíblico, está na Bíblia. O povo de Israel não lidava não sabia manusear, não sabia fazer espada, não sabia. Quem começou com isso foi os filisteus.
E quando esse povo está saindo do Egito, era um povo escravo. Eles não tinham experiência de guerra e nem conhecia plenamente o Senhor. Não conhecia plenamente o Senhor. Agora, irmãos, o interessante aqui é que o Senhor conhecia muito bem esse povo. Sabia que era um povo limitado. E o que Deus ele vai fazer agora então? Guiando esse povo por outro caminho. Está protegendo, é uma providência divina de Deus proteger esse povo. Eu tenho que proteger o meu povo. O meu povo vai ver a guerra ali, rapidamente eles vão morrer, vão se arrepender e vão querer retornar para o Egito, porque eles não estão acostumados com luta, com briga, com espada, não estão acostumados com isso. Deus então, aqui a gente vê uma providência divina, protegendo quem? O seu povo, o povo dele. Deus ele protegeu o povo de Israel. A gente vê do início ao fim Deus protegendo o seu povo, até hoje Deus protegendo o seu povo. Os judeus não foram esquecidos. Até hoje Deus protege o seu povo, os judeus. E a gente vê Deus também protegendo a igreja, o seu povo, o povo escolhido, aquele povo que ele veio salvar. Deus ele protege o seu povo, irmãos. É por isso que a Bíblia vai falar que o maligno não pode tocar na gente. Por mais que ele esteja ao nosso derredor, ele não pode tocar no povo de Deus. Por quê? Deus protege o seu povo. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 ao 13, diz assim, olha... Essa palavra, irmão, ela tem que trazer conforto ao nosso coração. Nós temos que entender que Deus ele protege o seu povo. Existe algo que Deus fez em nós, está fazendo em nós. Então, aqueles filhos que ele salvou, ele protege. Assim como protegeu o povo de Israel aqui, Deus ele protege os seus filhos. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10, 11 e 12. Dá um exemplo, né, de Israel quando pecou, de idolatria, de muitas coisas, murmurações. E agora o versículo 12 ele diz: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não cai. Olha só que maravilha. Então olha a minha responsabilidade. Eu sei que Deus ele me protege. Então eu acho que eu estou de pé, eu tenho que me cuidar para não cair. Por que eu não posso cair? Porque eu entendo que a divina semente está dentro de mim. E Deus ele me protege porque a divina semente está dentro de mim, está dentro de você, está dentro do povo de Deus. Então quando nós olhamos para esses textos, aquele pois que pensa estar de pé, não veja que não caia. Como e por que eu não posso cair? Porque quando você vai conversar com uma pessoa que se afastou de Cristo ou da igreja, da comunidade, ela vai falar assim: a prova foi muito grande, eu não suportei. O momento que eu passei foi um momento que, irmão, que você não passou. Isso não é bíblico, isso não faz parte do povo de Deus. Porque quem protege, quem cuida do seu povo é Deus. Olha o que ele fala no versículo 13, irmãos. Se eu penso que eu estou de pé, eu tenho que tomar cuidado para mim não cair, porque eu não posso cair. Olha o que o 13 está dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas olha a continuidade. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Olha a proteção de Deus. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ou seja, Deus cuida do seu povo. Cuidou de Israel, cuida da igreja. Então não tem tentação, não tem prova que pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que o Romanos vai dizer. Não tem, irmãos.
É por isso que quando nós conhecemos as Escrituras, como ela é, nós recorremos a ela. E nós oramos em prol dessas palavras. Senhor, a tentação está grande, a provação está grande, mas a tua palavra fala que o Senhor é fiel. Não permitirá que essa tentação, essa provação, vai além das minhas forças, Senhor. Cuida de mim, Pai, não estou aguentando. E Deus vai cuidar, porque é Deus que cuida do seu povo. E no versículo de número 18 ele vai falar: porém Deus fez o povo rodear pelo deserto, perto do Mar Vermelho. Aparentemente o que Deus está mostrando: não vou levar eles por esse caminho aqui porque tem guerra, vou conduzi-los pelo deserto. Aparentemente é um lugar mais seguro, é um lugar mais seguro. Tinha tudo para ser um lugar mais seguro, porque quem está conduzindo é Deus. Deus, ele sabe o melhor. Ele está falando: olha, vamos por aqui, vai pelo deserto, beirando o Mar Vermelho, porque é mais seguro. Lá não tem guardas, lá não tem exércitos, não. Mas irmãos, essa jornada que era para ser segura, ela se tornou uma jornada perigosa, árdua, com ciladas e suas dificuldades. A gente vai ver no tempo que a gente vai, no decorrer dessa mensagem. Era para ser uma cidade, uma jornada segura, mas não se tornou. Não se tornou. Deus, ele falou: vai por aqui, meu povo. Aparentemente era um lugar mais seguro, mas não se tornou seguro. Eu fiquei perguntando na minha casa: peraí, Deus, ele acabou de fazer vários milagres no Egito, matou todos os primogênitos, caía fogo do céu. Por que Deus escolheu esse povo ir para o deserto? Porque Deus, ele tem o poder, irmãos. Eu falei semana passada, ele tem todo o poder para poder fazer o povo passar por esse lugar mais perto. Ele poderia mandar trovões, como a gente lê no Antigo Testamento, trovões que espantaram exércitos. Ele poderia ter mandado anjo, como aconteceu com o rei Ezequias, mandou anjo e ali morreu aqueles assírios todinho, mais de 180 mil soldados mortos numa só noite. Deus, ele poderia fazer, porque ele vai fazer isso. Ele protegeu o rei Davi várias vezes. E por que aqui ele não está fazendo isso? Porque ele não fez. Ele acabou de fazer vários milagres, vai mostrar vários sinais no Egito. Por que ele não fez? Por que ele não fez? Irmãos, porque às vezes Deus, ele não quer fazer por nós, ele quer fazer em nós. Ele poderia ter feito tudo isso, mas ele não queria fazer isso por eles. Ele queria fazer isso neles. Por que Deus conduziu esse povo para o deserto? Abre comigo em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha o que diz. Porque Deus, ele quer fazer isso em nós. Poderia ter muito bem matado todos esses homens, ter limpado o caminho para o povo chegar em segurança, mas ele não fez. Por que ele não fez, irmãos? Porque Deus, ele conduziu esse povo pelo deserto. Olha aí, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Isso Moisés já está dando já um relato de tudo aquilo que já tinha acontecido.
E Moisés está falando aqui em Deuteronômio: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Aí agora, olha o versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Aqui, ó, para o quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Por que Deus conduziu esse povo pelo deserto? Para conhecer o que estava no coração daquele povo. Porque às vezes Deus, Ele nos leva para o caminho que a gente não entende, para provar o que está no nosso coração. Porque Deus, Ele não poderia fazer de uma maneira mais fácil na nossa vida e faz das maneiras mais difíceis para saber o que está no nosso coração. Na hora da tentação na nossa vida, da aprovação, o que nós fazemos? Nós damos o nosso jeito? O jeitinho carioca, o jeitinho brasileiro? O que nós fazemos quando a prova está grande na nossa vida? Como nós agimos? Vou dar um jeito aqui. Esse jeitinho aqui dá, ninguém está vendo, vou fazer isso aqui, ninguém sabe mesmo, eu vou fazer. Ninguém está vendo. O que está no teu coração, irmão? Na hora mais difícil da nossa vida, Tiago fala para a gente pedir sabedoria a Deus, porque Ele dá. E fala que Ele não lança em rosto. E fala assim, e aquele que duvida, Ele não abençoa. Diz lá, Tiago capítulo 1, Ele não abençoa. Se nós tivermos uma alma dobre, irmão, como onda do mar, uma hora está lá, uma hora está cá, outra hora está lá, Deus não abençoa. O que passa no nosso coração no momento da dificuldade? O que passa no nosso coração quando parece que a vida sai do nosso controle? O que passa no nosso coração, irmão? O que vem na nossa mente? Olha o que veio na mente desses homens. Porque Deus estava provando o coração desses homens. Vão para o deserto, porque lá eu vou provar o coração de vocês. Eram corações idólatras, corações que murmuravam. E é por isso que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que aconteceu com o povo do Egito. Olha como que eles murmuravam, olha como é que eles eram idólatras. Olha como que eles fornicavam. E o que passa no nosso coração, irmão? Como que está o nosso coração diante de Deus? Como que está? E é isso que Ele está fazendo com o povo de Israel. Vou conduzir para o deserto, porque lá eu vou provar o coração desses homens. Paulo vai falar que muitas pessoas ali não foram salvas. Em Corinto, ele fala isso para Corinto. Se lembra lá do povo que saiu do Egito? Multidão se tornaram incrédulos. Irmão, quando nós temos a ordem da salvação na nossa mente, a gente não abandona Cristo. A gente não murmura contra Cristo. A gente bendiz a Cristo. As coisas acontecem na nossa vida para quê? Paulo vai falar para que nós nos tornemos a imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. É isso que ele vai falar. Então as coisas mais que acontecem na nossa vida é para o nosso bem, por mais que nós não entendamos. É o que está acontecendo aqui.
Nós não entendemos aqui porque Deus está conduzindo esse povo para o deserto. Se o caminho mais perto era ali, ele poderia fazer coisas extraordinárias. Mas Deus não fez, porque Deus quer fazer em nós, Deus quer transformar o nosso coração. Por isso que as coisas que acontecem na nossa vida, às vezes é para transformar o nosso coração. Porque Deus quer fazer em nós. A parte B desse versículo 18 diz assim: arregimentar, subir os filhos de Israel do Egito. Aqui esse arregimentar aqui pode significar que um povo já está organizado, tá? Como exército, tendo líder, dividido. Poderia ter esse significado aqui, esse arregimentar. Na parte, no versículo de número 19, fala que Moisés ele levou os ossos de José, né? Porque José ele tinha feito juramento dizendo quando Deus visitasse o seu povo, para não deixar os seus ossos naquele lugar, levar junto. E assim Moisés o fez. Moisés levou o povo, né? Levou os ossos dele. Esse registro se encontra lá em Gênesis capítulo 50, versículo 25 e 26. Lá em Josué, no capítulo de número 24 e 32, está dizendo que lá fala quando eles enterraram os ossos de José lá na terra de Siquém. Agora, o interessante, irmão, que havia uma tradição judaica muito forte afirmando que Moisés não só levou os ossos de José, como levou de todos os 12 filhos de Jacó. Olha a pregação aqui de Estevão, por favor. Atos capítulo de número 17. Olha o que diz. Atos capítulo 7. Olha o que diz. Versículo 16. Olha a pregação de Estevão. Então, alguns teólogos acreditam que aqui não é somente os ossos de José que estavam embalsamados, mas eram os ossos de todos os filhos de Jacó. Olha o que diz. Atos capítulo 7, versículo 15 e 16. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele também nossos pais, e foram aí transportados para Siquém e posto no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro a filho de Amor. Alguns acreditam então nessa tradição que não foi somente os ossos de José, foi os ossos dos patriarcas, ou seja, dos filhos de Jacó. Agora, o interessante é que Moisés sabia dessa palavra. Moisés, a história que foi se passando, Moisés ele tinha conhecimento qual era a vontade de José. Então Moisés ele sabia. E Moisés aqui, ele tem a certeza que Deus está conduzindo o seu povo para essa terra, porque ele faz questão de pegar os ossos dos homens e o carregar para poder enterrar na terra que Deus tinha prometido a eles. Entenda que a jornada se inicia, mas Moisés já tinha essa certeza. Moisés já tinha essa esperança. Moisés sabia muito bem que Deus iria conduzi-lo até esse lugar para poder enterrar os ossos de José. Essa é a nossa esperança, irmãos. Deus ele está nos conduzindo. Ele está nos levando. Ele não começou uma obra e vai acabar ou vai deixar essa obra inacabável. Nunca na sua vida ele não vai fazer isso. Isso não está na sua revelação. A sua revelação fala que ele salvou e ele vai conduzir esse povo. O nosso coração era um coração de pedra. O que Deus fez? A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que ele fez? Nos deu vida, regenerando o quê? O nosso coração. O coração que foi regenerado nunca mais tornará a ser um coração de pedra. Não tem como mais. Não existe essa possibilidade. Se Deus ele regenerou o nosso coração, nós não somos um novo homem, nós somos uma nova criatura. Existem muitas pessoas que estão em nossa volta que realmente tiveram o seu homem, a sua vida, a sua aparência transformada, mas não se tornaram uma nova criatura. A nova criatura, ela não abandona Cristo, irmão.
Eu não estou falando que a nova criatura, ela não vai pecar, porque ela é pecadora, mas ela não abandona Cristo. A nova criatura não pode viver na prática do pecado, porque a divina semente está nela, não pode. A nova criatura nunca mais deixará de ser justificada, porque ela já foi justificada em Cristo Jesus. A nova criatura nunca mais vai deixar de ser filho, porque Cristo nos adotou como seu filho, ou seja, o nosso Deus Pai, através de Jesus Cristo, nos adotou como seu filho. A nova criatura nunca mais deixará de ser santificada, porque o Espírito Santo está santificando essa nova criatura. Porque aquele que começou uma boa obra, aperfeiçoará até aquele grande dia. Então o povo que Deus está protegendo, esse povo aqui, esse povo nunca mais vai deixar de ser povo de Deus. A igreja verdadeira nunca mais deixará de ser a igreja de Deus. Só você lê Hebreus, irmãos. Você sabia que quando o povo... a pessoa, quando ela está salva, quando ela é salva por Cristo, Deus, ele vê ele andando por alguns caminhos equivocados, Deus pode até matar aquela pessoa ali, sabia? Para conduzir a salvo? Ou não sabia disso? A Bíblia fala isso. Olha aqui, acompanhe comigo aqui, o livro que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 11, olha o que diz. Olha o que diz aqui, irmãos. Porque Deus ele não julga a sua igreja como vai julgar o mundo. Não julga a sua igreja como vai julgar o mundo. O mundo será julgado de uma forma e a igreja é julgada de outra forma. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 11. Versículo de número 28. Vai dizer assim, olha o que diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tá? Então, a gente tem que examinar nós mesmos e participar da ceia. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O juízo para si. Aí ele vai falar o que estava acontecendo nessa igreja. O que está acontecendo nessa igreja? Eis a razão porque há entre vós, muitas pessoas, não está falando de desviado, está falando de filhos fracos, filhos doentes, e vai falar assim, e não poucos que dormem. Aqui, irmão, não é sono espiritual não, aqui é morte, literalmente morte. O que Deus faz com seus filhos? Ele faz isso aqui, o que Hebreus 11:12 vai dizer, que ele corrige os filhos que ele ama. Ele vai fazer isso aqui. Por isso que no versículo de número 31 ele fala, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? Julgados. Se eu e você se julgados, não seríamos julgados. Mas quem julga? É Deus. Versículo 32. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. A disciplina acontecendo aqui na igreja com seus filhos, é isso que acontece. Então aquele povo que Deus ele salvou está salvo, não tem para onde ir. E ele continua falando, para não sermos condenados com o mundo. O mundo vai ser condenado. E os seus filhos vai ser disciplinado. De repente a disciplina vai ser a própria morte, mas vai ser disciplinado. É isso que está dizendo. Porque é um povo dele. Ele começou essa boa obra. É ele que começou a obra. Versículo de número 20. Aqui em Êxodo capítulo de número 13, versículo 20. Diz assim, pois tendo partido de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Então ele está ali parado, num lugar chamado Etã, na entrada do deserto. E no versículo de número 21, diz assim, o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite.
Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Entenda que o Senhor não só escolheu o caminho para esse povo ir, mas o Senhor também os acompanhou. O Senhor desceu e o acompanhou eles. Deus não deixou esse povo ir sozinho. Deus foi junto com este povo. Agora eu estava lendo um comentário de um teólogo chamado Victor Hamilton. É um comentário muito famoso que eu tenho lá em casa. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção nessa passagem aqui. Ele fala que, para a gente não pensar que aqui são duas manifestações distintas, da nuvem e do fogo, como eu cansei de passar aqui, eu achei isso muito interessante. Durante o fogo, durante a noite a gente vê aquele fogo, né? E durante o dia a gente vê aquela nuvem. Ele fala que isso aqui não são duas manifestações distintas, é uma única manifestação. Ele fala que a nuvem e o fogo andam junto. O fogo está no meio das nuvens. Durante o dia, o povo de Israel não consegue enxergar o fogo por causa do dia, mas à noite esse fogo sobressai. Ou seja, é uma coisa única, o fogo e a nuvem andando junto, guiando o povo. Não é questão, isso é ele dizendo, não é questão durante o dia a gente vê uma nuvem e durante a noite a gente vê o fogo, o povo de Israel. Não, é uma coisa única, ele comentando isso. E o interessante é que ele manda a gente focar no que Hebreus vai dizer. Quando a gente vai lá em Hebreus capítulo de número 12, irmão, versículo 1 e 2, olha o que diz. Ele fala que o autor de Hebreus, ele tem esse entendimento quando está mandando a gente fazer isso. Ele está com esse pensamento aqui. Ele está com o pensamento de nuvem e fogo, que o Senhor está acompanhando o povo pelo deserto. Olha o que diz. A presença de Deus aqui, irmãos, era uma presença constante. Era uma presença constante e uma presença, irmão, que nunca ficou longe. As pessoas olhavam assim e viam a presença de Deus. A nuvem saía de um lugar, se movia para outro, eles acompanhavam a nuvem. Essa nuvem cobria todo aquele povo de Israel. Estava indo diante dele, atrás dele, protegendo esse povo durante esses 40 anos. E olha o que diz Hebreus, para nós agora, para a igreja. Portanto, também nós, Hebreus capítulo 12, olha o que diz. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. E agora Hebreus capítulo 12 vai dizer assim, olha. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Desembaraçamos de todo o pecado, porque estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, ou seja, os heróis da fé, tudo conseguiram, então, testemunhas. Nós olhamos para eles conseguiram, então nós estamos correndo, desembaraçando nossos pés de todo pecado, com perseverança, porque existe uma carreira proposta diante de nós. E essa carreira proposta diante de nós, ele vai falar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ou seja, os hebreus, para ser guiados no deserto, eles olhavam constantemente para essa nuvem durante o dia. Durante a noite, aquele fogo, mas eles estavam olhando constantemente, irmão. Eles dormiam, eles acordavam, olhavam a presença de Deus. Eles iam almoçar, eles saíam da tenda, eles olhavam a presença de Deus. Era uma presença constante e permanente. E o que o autor está falando? Para nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Como Charles Spurgeon dizia, os nossos olhos, para onde olharmos, tem que olhar o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé.
Ele é o autor, irmão. Olha só, quem iniciou essa fé? Deus, Jesus Cristo. Quem vai consumir essa nossa fé? Deus, Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Assim como os hebreus, durante os 40 anos, olhavam a presença de Deus, assim também nós temos que olhar sempre para Jesus. Sempre para Jesus, porque é Ele que iniciou essa fé, é Ele que fez isso em nós. Então nós temos que olhar firmemente para Ele, irmão. É claro, aqui está dizendo que essa presença dele ia constante. Quando o povo construiu o bezerro de ouro, a presença de Deus estava lá. Quando o povo pediu água, a presença de Deus estava lá. Quando o povo murmurou do maná, a presença de Deus estava lá. Estava lá. Deus, Ele prova o nosso coração estando perto de nós, irmãos, não distante. Deus, Ele está olhando para nós. Ele está olhando para cada coração nesta manhã. Ele está olhando, Ele sabe. Ele sabe. É claro que às vezes parece que essa presença de Deus não está com a gente, não é verdade? Às vezes parece que não está com a gente. O próprio salmista, capítulo 13, versículo 1, ele fala: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Parece. A tribulação vem, as provações vêm, as dificuldades aparecem. Parece. É o que o salmista está clamando aqui. Até quando, Senhor, esquecerá de mim? Mas parece. Às vezes Deus, Ele nos conduz pelos caminhos apertados que a gente não conhece. Para quê? Provando o nosso coração para a gente conhecer Ele melhor. Quantas vezes nós duvidamos de Deus, irmãos? Quantas vezes? No início da nossa fé, no início da nossa caminhada, quantas vezes duvidamos de Deus? E agora, por que a gente não duvida mais? Por causa da nossa experiência com Ele, a nossa comunhão com Ele. O tempo que nós já passamos com Ele não deixa mais a gente duvidar, porque a gente já o conhece o bastante para a gente não duvidar mais dEle. No início da nossa fé, quantas tombadas a gente fez? Quantas tropeçadas nós tropeçamos? E por que agora não tropeçamos mais? A nossa comunhão com Ele, a nossa intimidade com Ele. O salmista está dizendo aqui: esquecerás de mim para sempre. Dá a entender que às vezes Deus se esqueceu da gente. Mas Jesus deixou muito bem claro em Mateus 28, todos os dias estará conosco, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Todos os segundos Deus está conosco. Todos os segundos, irmão. Todos os segundos, você não imagina, todos os segundos. Assim como esse povo dormia, acordava com a presença de Deus, assim também nós acordamos, dormimos, acordamos com a presença do nosso santo Deus. Versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem, nunca se apartou. Durante aqueles 40 dias, já em Josué capítulo 3, a gente não vê mais a coluna de nuvem ali de fogo. A gente vê o povo sendo liderado por Josué. Qual era a posição que ia tomar? A gente já vê Josué porque já estão na terra prometida. Mas enquanto o povo estava no deserto, quem estava guiando o povo era o próprio Deus. E Deus nunca se apartou desse povo, irmão. Era uma presença constante.
era uma presença constante. Então a gente pensar que Deus ele não está perto de nós no momento das nossas aflições é um pensamento ou é uma doutrina antibíblica. Não é uma doutrina bíblica. Olha o que diz em Isaías 49, versículo 14 ao 19. Diz assim, olha, Isaías 49. Eles estavam aqui, né? A mentalidade deles aqui é o povo da Babilônia, eles iam ser cativos. Mas olha o que Deus está falando. Versículo 16, no capítulo 49, versículo 14. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou. A guerra estava acontecendo, eles iam caminhar, eles iam ficar cativos durante 70 anos, e eles estão dizendo: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Não esqueça que eles estavam indo para o cativeiro por causa dos seus próprios pecados. E o pensamento deles aqui é: o Senhor desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Olha o profeta agora, mais uma vez, Deus revelando o que estava na mente dele. Ó, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha, a mãe pode? Deus está falando assim: a mãe não esquece do seu filho que amamenta, não esquece. Mas ainda que isso venha acontecer, eu todavia não me esquecerei de ti. O amor de Deus está acima do amor de mãe. Quem é mãe aqui sabe. Uma vez eu estava conversando com a irmã Soninha falou que quando aconteceu um acidente, né, irmã Soninha, com o seu filho, né, ela escutou da cozinha dela o filho dela gritando lá em um acidente, hoje foi em Minas Gerais, não foi, irmã Soninha? Ela escutou o filho dela gritando ela. Ela escutou isso. Então o amor de mãe é incomparável. Quem é mãe sabe, o amor de mãe é incomparável com o amor de qualquer um aqui. É um amor. Aí Deus está falando assim: ainda que a mãe, olha, o amor de Deus é acima do amor de mãe, irmão. A mãe pode esquecer, mas eu não vou esquecer de vocês. Por que eu não vou esquecer de vocês? Ele continua, olha o que ele fala: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas da minha mão te gravei. Olha só, naquela época, os apaixonados, o que eles faziam? Eles escreviam o nome da pessoa que eles eram apaixonados aqui na mão. Às vezes até o próprio casado colocava, irmão Leonardo, o nome da amante aqui, para não se esquecer. Deus ele pega essa cultura e fala: na palma da minha mão está gravado o nome de vocês. Como que eu posso esquecer se na palma da minha mão está gravado? E Deus não para por aí. Deus continua falando: os teus muros estão continuamente perante mim. Jerusalém, a cidade que ia ser sitiada. Os babilônicos iam entrar, ia destruir a cidade, ia levar aquele povo cativo, mas Deus está falando: ainda que tudo isso aconteça, os seus muros estão perante mim, eu não esqueço de vocês. Estou passando por dificuldade? Deus não esqueceu de mim. Deus não esquece da gente, irmão. Se Deus esquecesse da gente, a gente estava perdido. Mas Deus não esquece da gente. Como que é bom, irmão, que alegria imensa saber que Deus nos ama com esse amor aqui. E vocês não têm noção disso, irmão. Para pensar, o nosso nome está na palma da mão dele. Essa hora ele está olhando lá: Alex, Davi,
Juan, Carol, e assim vai. Ele olhando nome por nome, o nome de vocês na palma da mão dele. A vida de vocês, ele olhando. A dificuldade está vindo, mas ele está olhando. Irmão, a gente não sabe, não tem a dimensão disso. Não temos dimensão disso. E a gente vai finalizar falando no Evangelho de João. Como que Deus ele não desampara o seu povo. Nunca vai desamparar o seu povo, nunca, irmão. E se o Espírito Santo de Deus testifica com o teu espírito que o nosso Deus é o nosso Deus Pai, Ele nunca vai nos abandonar, nunca. Não tem como. Olha o que João 10 vai dizer, irmãos. João 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 ao 28, diz assim, olha só. Jesus, se eu não me engano, no 26 ele vai falar assim: vocês não ouvem a minha voz porque vocês não são as minhas ovelhas. Aí no 27 ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas o que? Me seguem. O que Deus ele dá para as suas ovelhas? Ele continua falando: eu lhes dou a vida eterna. Não é questão de vai dar, não. Eu lhes dou. Está no presente. Eu lhes dou a vida eterna. E o que acontece? Jamais perecerão. Por quê? Ninguém as arrebatará das minhas mãos. O nosso nome escrito na palma da mão de Deus. E ele deixa muito bem claro: ninguém arrebatará das minhas mãos. Irmãos, do versículo 17 até o versículo de número 22, nós vemos Deus, ele falando que o caminho que ele está dando para o povo seguir, e falando que ele vai acompanhar esse povo. Do versículo 17 ao 18, quando ele guia esse povo pelo mar, na beira do mar, pelo deserto, a gente vê que Deus ele tem uma promessa para esse povo, e uma promessa incondicional. Porque o próprio Senhor Deus, para dar essa terra para o povo, não tinha quem jurar. Ele jurou por ele mesmo quando ele fez essa promessa a Abraão: eu juro por mim mesmo que eu vou dar a tua descendência essa terra. Então Hebreus vai dizer isso. Não tinha como essa promessa ser invalidada, porque o próprio Deus ele jurou por ele mesmo: vou dar essa terra. Então aqui está uma promessa incondicional. Na mente de Deus, vou dar. Vai acontecer dessa maneira. É uma promessa incondicional para Deus. É uma promessa incondicional. Para nós que estamos aqui vendo e vivenciando isto aqui, é uma promessa condicional. Na expectativa do nosso Deus, é uma promessa incondicional. E para nós, uma promessa condicional. É por isso que a gente vai ver a Bíblia nos dando várias exortações para a gente escolher a porta estreita. É por isso que a gente vai ver a Bíblia falando: não entristecer o Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia vai falar: não extingueis o Espírito. É por isso que a Bíblia vai falar: não endureçais o vosso coração. Existem várias exortações para nós. A promessa é incondicional para Deus, e para nós é uma promessa condicional. Quem
vai chegar nessa terra prometida? Quem vai chegar? Somente aqueles que têm a certeza daquilo que Deus fez na vida dele. Somente aqueles que têm a certeza que Deus realmente regenerou o seu coração. Somente aqueles que ele tem a certeza, irmão, que por mais que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, regenerou o meu coração, é aqueles que vivem como se realmente a salvação dependesse dele, da vida moral dele, da ética dele. Somente. A promessa é incondicional para Deus e para nós, condição: perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Muitos aqui caíram pelo deserto, corações incrédulos. Deus provou o coração, viu que era um coração mau, caíram no deserto. Milhares foram derrotados no deserto, outros entraram, mas milhares caíram aqui. Nessa caminhada, estamos aqui como peregrinos de Deus. Não estamos na nossa cidade, na nossa morada, ainda não é aqui. A nossa pátria, Paulo fala, que é nos céus. Não estamos ainda aqui. Aqui não é a nossa morada, estamos aqui como peregrinos. E nessa nossa peregrinação, Pedro vai falar que nós que fomos regenerados com a palavra da vida, nós vamos ser provados e vamos ser aprovados pelo fogo. Então, irmãos, às vezes a doutrina salvo-se uma vez, salvo para sempre é lindo, mas no nosso caminhar nós vamos dizer se realmente a gente é salvo ou não salvo. No nosso caminhar, a dificuldade vem, nunca vem para nos afastarmos de Deus. A dificuldade hoje vem na nossa vida para transformar o nosso coração, que é isso que Ele vai fazer em nós, é isso que Ele está fazendo em nós, está fazendo em mim, em você. Poderia fazer por nós, mas Ele não vai fazer por nós, Ele vai fazer em nós. Amém, irmãos? Semana que vem nós damos continuidade aqui do capítulo de número 14. Vamos colocar de pé?